Aquela noite estava estranha desde o começo. O vento tinha parado de um jeito que o mar parecia um espelho escuro e a água parada demais para ser natural. A gente, eu e o Gustavo, tinha ficado mais tempo do que devia, esperando a maré encher para pegar as últimas ondas. Era final de semana e Itanhaém estava quase deserta, e o barulho das ondas era o único som além do zumbido do farol distante. Eu lembro que o Gustavo comentou que o horizonte parecia diferente. Olhei e vi um ponto parado, meio fora de lugar. Pensei que fosse um tronco ou alguém nadando, mas quando a gente se aproximou mais, deu para ver que era uma mulher, sozinha, sentada na água, na altura do peito, sem prancha, sem boiar, sentada mesmo, como se o mar tivesse chão só para ela. A gente se olhou meio sem saber o que fazer. Era tarde e ninguém mais estava por ali. Gritei, mas ela não respondeu, nem se virou. O corpo estava reto, o cabelo caindo para os lados e o mar batendo nas costas dela bem devagar, como se desviasse. E quanto mais a gente olhava, mais dava para perceber que não era normal. Não era jeito de quem está viva, sabe? O jeito que ela estava parada, sem tremor, sem reação, como se o corpo tivesse preso ali. O Gustavo falou para ir até ela que podia ser alguém em choque, mas eu hesitei. O ar tinha ficado pesado e a água, mesmo rasa, começou a puxar mais forte. Eu pensei em sair, mas quando dei o primeiro passo para trás, o chão desapareceu. Foi do nada. Um segundo eu estava firme, no outro meu pé não achava mais apoio. A corrente puxou para dentro com uma força que não fazia sentido. O mar estava calmo, não tinha como ser ressaca. A gente começou a se debater, tentando nadar para o lado. Eu senti a prancha bater em alguma coisa lá embaixo, tipo pedra ou tronco. Mas quando olhei para frente, ela ainda estava lá, parada. A água ao redor dela continuava lisa, sem espuma, sem movimento. Era como se o mar inteiro girasse, menos naquele pedaço. Eu lembro do barulho da minha respiração, alto demais. E o Gustavo gritando para eu não olhar, para seguir nadando. Só que eu olhei. Não sei explicar porquê. Ela parecia flutuar, mas não era bem isso. Tinha algo por baixo dela, um contorno escuro, grande, imóvel, como se ela estivesse sentada em cima de algo que vinha debaixo do mar. A corrente nos soltou de repente e a gente conseguiu voltar boiando até o raso. Saí da água tossindo, com o corpo ardendo do sal. Quando olhei para trás, ela ainda estava lá do mesmo jeito. E juro, o mar ao redor dela continuava parado, como se o tempo não tivesse voltado para o mesmo ritmo. A gente ficou um tempo sem dizer nada. O Gustavo só falava que era melhor não voltar mais ali à noite, mas a imagem dela não saiu da minha cabeça. Porque enquanto a maré subia, tudo se mexia, menos aquele pedaço de mar. E eu podia jurar que a água ali era mais escura que o resto. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei pensando o tempo todo naquela mulher. O jeito que ela estava parada, como se o mar tivesse esquecido dela. E o mais estranho era que a corrente puxou a gente só quando chegamos perto. Era como se algo ali não quisesse que a gente se aproximasse mais. No dia seguinte, o Gustavo jurou que aquilo era só ilusão. Que o reflexo da lua, mesmo escondida atrás das nuvens, podia ter enganado a gente. Mas eu sabia que não tinha lua nenhuma. Aquele clarão vinha de outro lugar, de um brilho leve, frio, que parecia sair da própria água. A gente voltou para a praia de manhã, só para ver o lugar. O mar já estava batendo normal, o vento soprava, as gaivotas passavam. Mas lá, no ponto onde ela estava, a areia estava diferente, molhada demais, como se alguém tivesse ficado ali por horas, sem se mexer. Não era o tipo de marca que o mar deixa. Era um círculo escuro e o cheiro tinha um cheiro estranho, tipo ferro, misturado com maresia. A gente fingiu que era nada, mas eu vi que o Gustavo também estava incomodado. Ele falava pouco, só olhava para o mar, mexendo a areia com o pé. Disse que sonhou com ela, e no sonho ela estava mais perto da beira, olhando para a gente. E que tinha alguma coisa no rosto dela,
Não dava para ver os olhos, mas parecia que ela sorria. Um sorriso que não era humano. Eu tentei rir disso, mas a verdade é que naquela noite eu sonhei com a mesma coisa. A mesma mulher, do mesmo jeito. O mar batendo nas pernas dela. Só que o barulho vinha de dentro da minha cabeça, e não do lado de fora. Acordei com a sensação de que ainda tinha areia no corpo. E juro, quando levantei, o chão do quarto estava úmido. No outro fim de semana, a gente foi de novo. Dessa vez de dia, para provar que era coisa da nossa cabeça. Só que o lugar parecia diferente. O mar abria de um jeito esquisito, como se tivesse um buraco, um desnível lá no fundo. A maré fazia redemoinhos pequenos, mas bem concentrados. A gente sabia o ponto exato, e quando olhou, parecia que tinha uma sombra no meio da água. Não era pessoa, mas também não era reflexo. Era como se o fundo tivesse mais escuro só naquele trecho. O Gustavo quis entrar mesmo assim. Disse que era besteira, que era só uma falha na areia. Mas eu fiquei na beira, olhando. Quando ele foi entrando, a água começou a mudar de cor. Ficou meio acinzentada, meio turva. Ele parou no meio, olhou para trás e riu. Falou alguma coisa que eu não ouvi, por causa do vento. Aí sumiu. Não afundou de uma vez, mas foi descendo devagar, como se o corpo tivesse sendo puxado por baixo. A cabeça foi a última a desaparecer. Eu corri, pulei na água, mas ela estava pesada, fria, diferente. Comecei a gritar o nome dele, mas nada, só a água se mexendo. Foi quando eu vi, lá no fundo, ela, sentada de novo, do mesmo jeito, só que mais perto. E do lado dela uma segunda figura, mais escura, menor, como se fosse ele. Os dois parados na mesma posição. Eu saí correndo, tropeçando na areia. Gritei até minha garganta doer, mas não adiantou. O corpo dele nunca apareceu, e o mar continuou igual, calmo, quase bonito. Ninguém acreditou quando contei. Disseram que ele se afogou, que a corrente puxou, o que acontece. Mas não foi isso. Eu estava lá. Eu vi o mar parado em volta deles. Desde aquele dia, eu não entro mais na água, nem perto. Às vezes eu passo de carro e vejo gente surfando e me dá um nó no estômago. Porque toda vez que o mar fica muito parado, parece que ela está lá de novo. Sempre no mesmo ponto, com a cabeça erguida, como se esperasse alguém sentar do lado. E o pior é que de vez em quando, o mar naquele pedaço ainda não se mexe. Mesmo com vento, mesmo com chuva. Fica liso, como se tivesse alguém ali, segurando tudo por baixo. Eu já vi coisa errada no mar, mas nada me deixou daquele jeito. Era fim de tarde e eu estava voltando pela trilha da ponta sul da ilha, aquela que passa entre os rochedos e o mato fechado. O sol já tinha sumido e o barulho das ondas batendo lá embaixo parecia mais forte do que o normal. Tinha vento, cheiro de sal, aquele ar pesado de quando o tempo está virando. Eu vinha carregando a prancha no braço e com a roupa de borracha ainda grudada no corpo, meio cansado, quando percebi que tinha alguém vindo atrás. Não vi, mas ouvi. Os passos batiam certinho com os meus. Parecia que o chão respondia. Eu dava 3 passos e lá vinha o mesmo ritmo, bem atrás. Na hora, pensei que fosse outro surfista voltando também. A trilha é apertada, de pedra lisa, com aquelas poças de água que ficam presas depois da maré alta. Eu dei uma olhada por cima do ombro e não vi ninguém. Só o caminho vazio, meio escuro já. O céu ainda tinha um resto de luz alaranjada, mas o fundo da trilha já estava tomado pela sombra. Continuei andando. Uns minutos depois, os passos voltaram. Só que agora pareciam mais próximos. Parecia que alguém vinha imitando mesmo, no mesmo compasso. Eu parava e o som parava também. Aí dava mais 2 passos e escutava de novo. Foi aí que comecei a sentir o arrepio subindo pela nuca. O barulho não era seco como o de um tênis. Era como se algo arrastasse junto, tipo areia molhada.
O vento mudou de lado e o som ficou mais nítido, vindo bem de trás. Eu me virei rápido, mas a trilha estava vazia. Só a água batendo lá embaixo e aquele cheiro forte de maresia. Pensei em correr, mas ia acabar escorregando nas pedras. Resolvi andar mais rápido, tentando fingir que não estava ouvindo nada. Só que cada passo que eu dava, o som vinha junto, certinho. Foi quando comecei a notar que tinha rastro de sal no chão, como se alguém tivesse saído do mar e passado ali antes, pingando. Só que a trilha é alta, uns bons metros acima das ondas. Não tinha como a água chegar ali. O vento foi ficando frio e o barulho do mar mais distante. Eu lembrava que no final da trilha tinha um paredão de pedra, o ponto onde ela acaba. Resolvi chegar lá de uma vez e virar para o lado da praia, para ver se achava alguém. Só que conforme fui chegando, os passos ficaram mais lentos. Eu parei. Ficou tudo quieto, só o barulho do vento cortando o mato. Dei mais 3 passos, o som voltou, igualzinho. E dessa vez, juro, parecia que vinha quase grudado em mim. Ali eu já estava tremendo, não sabia se de frio ou de medo. Olhei para o chão e vi só um par de pegadas, as minhas, nenhum outro sinal. A areia entre as pedras estava marcada certinho, mas só com o rastro da minha bota. E mesmo assim, o som dos passos ainda vinha. Pensei em descer pela lateral, mas as pedras estavam molhadas. Fiquei parado, tentando entender se era coisa da cabeça. O barulho parou de novo. E aí veio uma coisa que eu lembro até hoje. O cheiro de sal ficou muito mais forte, como se o mar estivesse se aproximando. Quando olhei para frente, percebi que bem na beirada do paredão tinha uma poça d'água grande, daquelas que o mar deixa depois da ressaca. A superfície dela estava lisa, sem vento, refletindo a pouca luz que ainda restava. Eu me aproximei sem saber por quê, talvez para ver se via alguém lá embaixo. Só que o que eu vi foi outra coisa. Na poça, o reflexo mostrava um homem atrás de mim. Eu virei o corpo no mesmo instante e não tinha ninguém. A trilha seguia vazia, escura, só o som do mar distante. Olhei de novo para o reflexo e o homem ainda estava lá. Era igual a mim. Mesmo rosto, mesmo cabelo, até a mesma roupa de neoprene. Só que o dele parecia molhado, como se tivesse acabado de sair do mar. E onde deviam estar os olhos, tinha só um buraco escuro. Eu senti o ar travar no peito. E foi nesse momento que a poça começou a se mover, devagar, como se alguém tivesse pisando dentro dela por baixo. Eu não consegui respirar direito. Fiquei olhando aquele reflexo como se estivesse preso. A água começou a tremer, bem devagar, e o rosto do homem, ou do que quer que fosse, se distorceu. A boca dele se abriu, mas não saiu som nenhum. Só umas bolhas subindo, como se estivesse falando debaixo d'água. Eu dei um passo para trás e tropecei numa pedra. A prancha caiu no chão com um estalo alto. O barulho ecoou na trilha inteira, e por um segundo tudo ficou mudo. Nem vento, nem mar. Nada. Foi aí que percebi o detalhe que mais me gelou. O reflexo só mostrava ele. Eu não aparecia mais. A poça d'água refletia o céu escuro, as pedras e aquele homem sem olhos parado onde eu devia estar. O instinto foi me fazer sair dali. Peguei a prancha e comecei a andar rápido, tropeçando nas pedras, olhando para trás o tempo todo. Mas a cada curva da trilha, eu escutava o barulho de passos de novo. Só que dessa vez, não era o mesmo ritmo que o meu. Era atrasado, fora de compasso, como se alguém viesse tropeçando, arrastando o corpo. Eu corri o quanto pude e o som ficou mais alto. Parecia que vinha de vários lugares ao mesmo tempo, das pedras, do mato, do próprio chão. Quando o caminho começou a descer para o lado da praia, eu quase caí. As pernas estavam tremendo. Cheguei na areia e o vento do mar veio forte. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado, salgado demais. Foi quando olhei para trás, para o alto da trilha, e vi uma coisa que até hoje não sei explicar. Tinha alguém parado lá em cima. Não dava para ver o rosto, mas o corpo parecia o meu. Mesma altura,
Mesmo jeito de segurar a prancha. Só que a dele estava encharcada, pingando água escura, como se tivesse sido tirada do fundo do mar. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. O vento batia e aquele vulto não se mexia. Depois de um tempo, a maré começou a subir rápido, mais rápido do que o normal. A espuma vinha até os meus pés, como se empurrasse para trás. Voltei andando, sem olhar mais para cima. Deixei a prancha encostada num quiosque fechado e fui direto para o carro. Quando entrei, percebi que o banco estava molhado. E o meu pé também, coberto de sal grosso, como se eu tivesse andado dentro do mar. Naquela noite, não consegui dormir. De madrugada, o som das ondas batendo parecia vir de dentro do quarto. E o pior, quando levantei para ver, vi pegadas molhadas indo até o banheiro, só que eu não tinha levantado antes. Tentei esquecer, achei que fosse coisa da cabeça, mas um amigo meu foi surfar lá uns dias depois. Ele mandou mensagem dizendo que achou estranho, porque tinha rastro de sal na trilha inteira, mesmo sem chuva nem maré alta. E no final, perto do paredão, ele disse que viu uma poça d'água diferente das outras. Disse que o reflexo dele parecia mexer antes dele se mover. Desde então, nunca mais voltei para aquele ponto da ilha. Nem passo perto. Tem gente que fala que o mar leva o que é dele e devolve do jeito que quiser. Eu não sei o que era aquilo, só sei que, quando o mar volta calado depois da ressaca, parece que alguém ainda caminha atrás. Eu parei de pescar depois daquela noite. Não foi por medo do mar, foi por respeito. A gente sempre acampava na beira da praia de Ubatuba, eu e o Cláudio. Era o nosso jeito de desligar da cidade. Montava o barraco simples, armava as varas, acendia o lampião e pronto. O som das ondas era o bastante. Naquela madrugada o mar estava calmo, diferente. Nem vento tinha. A maré ia e voltava certinha, sem espuma. Era estranho ver o mar quieto daquele jeito. A gente ficou conversando até tarde, olhando aquelas luzes piscando lá longe. Os barcos de pesca, os grandes, que ficam horas no mesmo ponto. Mas tinha um que chamava a atenção. Não piscava, não se mexia, só estava lá. Um pontinho escuro parado. O Cláudio até brincou dizendo que devia ser barco abandonado. Eu fiquei olhando. E quanto mais olhava, mais parecia que tinha alguém em pé no convés. Imóvel. Peguei a luneta que sempre levava para ver o mar. Quando mirei, vi. Tinha alguém lá. Uma silhueta parada, bem firme, voltada para a direção da praia. Não dava para ver rosto, nem roupa. Só o corpo parado. A gente achou que era impressão. O cansaço, o escuro, o reflexo. Mas o barco ficou ali a madrugada inteira, parado, sem balançar. Quando amanheceu, sumiu. Na noite seguinte, o Cláudio levantou para ir no mato e voltou dizendo que o barco estava lá de novo. Eu fui ver. Era o mesmo ponto, mas parecia mais perto da areia. A luz do lampião refletia um pedaço do casco. Parecia que o barco vinha chegando um pouco a cada noite. A terceira noite foi a pior. O Cláudio dormiu antes. Eu fiquei sozinho, olhando para o mar. Tinha lua, mas o reflexo dela não alcançava o barco. Dessa vez eu não precisei de luneta para ver a pessoa. Ela estava em pé, bem visível, olhando para a direção da gente. Não mexia nada, nem o braço. Fiquei olhando por muito tempo. Não sei quanto tempo passou, mas teve uma hora que piscou uma luz fraca na água, tipo um reflexo, e o barco não estava mais no mesmo lugar. Estava uns metros mais para frente. Aquela coisa se mexeu, bem devagar, como se deslizasse. Eu acordei o Cláudio. Ele levantou irritado, olhou e ficou quieto. A gente ficou uns minutos ali tentando entender, até que ele disse: deve ser a maré empurrando. Mas o mar estava parado, liso, nenhuma onda grande. A gente não pescou naquela noite. Ficou só escutando o barulho do mar e olhando o ponto escuro se aproximando. Era como se o barco soubesse onde a gente estava. Quando amanheceu, sumiu de novo. Mas a areia estava cheia de marcas. Eram marcas de casco.
e umas pegadas que vinham da beira d'água até o nosso barraco. A gente se olhou e fingiu que não viu. Falamos que devia ser de alguém que passou por ali de madrugada, mas não tinha pegadas voltando para o mar. Na noite seguinte, o Cláudio disse que ia dormir mais cedo. Eu fiquei acordado, escutando aquele som leve de onda, tentando não olhar para o mar. Mas olhei, e o barco estava lá de novo, mais perto. A silhueta também estava lá, só que agora dava para ver que era uma pessoa mesmo. Dava para ver a postura, o jeito de ficar. Parecia um homem, só que muito imóvel, com o rosto voltado para cá. Não sei explicar o que senti, só sei que foi a primeira vez que pensei em ir embora dali. Deitei e fechei os olhos, mas não dormi. Escutei o barulho do zíper da barraca, aquele som leve de tecido. Achei que o Cláudio tinha levantado, mas o zíper fechou de novo e o barulho do mar ficou diferente, como se alguém tivesse caminhando perto. Quando abri os olhos, ainda estava escuro. O lampião apagado, o vento parado e só o som do mar vindo de leve. Olhei para o lado e o Cláudio não estava deitado. A barraca ainda estava fechada. O chinelo dele ali no canto, mas o saco de dormir estava vazio. Chamei baixo, achando que ele tinha ido urinar ou ver as varas. Esperei um pouco. Nada. Peguei a lanterna e saí. A luz cortava a areia molhada e mostrava umas pegadas meio fundas, indo na direção da água. Mas o estranho é que a areia estava molhada demais, como se o mar tivesse subido até ali e voltado rápido. Tinha um risco fino, uma linha torta de espuma seca, tipo o rastro de algo que foi arrastado. Quando olhei para o mar, senti o estômago travar. O barco tinha sumido. O horizonte estava limpo, só as luzes piscando dos outros barcos de pesca longe, mas a areia ainda pingava, como se alguém tivesse saído de dentro do mar fazia pouco tempo. Voltei para a barraca para ver se o Cláudio tinha deixado alguma coisa. Estava tudo igual, menos uma coisa, o chinelo dele. Estava virado de lado, molhado e pingando. A água ainda caía em gota viva no chão de lona. E o pior, o chão da barraca estava com marcas, tipo de areia arrastada até o canto onde ele dormia. Eu senti um peso no peito, uma coisa ruim, uma certeza que não dava para explicar. Saí de novo, corri até a beira d'água chamando o nome dele, mas não dava eco, não tinha vento, não tinha ninguém. O mar estava parado, daquele mesmo jeito que estava nas noites anteriores, como se não tivesse corrente, como se esperasse alguma coisa. Fiquei ali olhando e juro que vi uma sombra lá no fundo, bem depois da linha onde a espuma termina. Era pequena, imóvel, como o barco, mas quando eu pisquei, sumiu. Esperei amanhecer ali, sentado na areia. O sol começou a nascer e a maré baixou. As pegadas ainda estavam lá, só que agora vinham do mar para dentro, direto até a barraca. Não tinham pegadas voltando. Fui até o posto de guarda, contei o que aconteceu. Eles foram comigo, procuraram, revistaram o mar com bote, mas não acharam nada, nem o barco, nem o corpo. O pessoal disse que podia ter sido corrente de madrugada, que ele se distraiu e entrou na água. Mas quem conhece ali sabe, quando o mar está daquele jeito, parado, sem vento, ninguém some assim. Voltei para casa com o resto das coisas, mas deixei a luneta lá. Não quis trazer. Passei uns dias sem dormir direito. Tinha hora que eu fechava os olhos e via o barco parado, sem luz, com alguém olhando para mim. Comecei a sonhar com aquele ponto fixo no mar, cada vez mais perto da areia. Depois de um tempo, tentei voltar lá, só para entender, para ver se era coisa da cabeça. Mas quando cheguei, o pescador que toma conta do quiosque disse que de madrugada ainda aparece um barco escuro sempre no mesmo ponto, sem farol. E que, às vezes, dá para ver alguém em pé no convés, olhando para a praia. Nunca mais acampei lá. E nunca mais entrei no mar à noite. Tem coisa que o mar devolve, mas tem coisa que ele leva e deixa só o rastro molhado pingando para lembrar que alguém foi chamado de volta.
Eu sempre soube que aquela casa ia me dar trabalho. Mas o que eu não imaginava é que o problema não era a estrutura, era o chão. Fazia mais de 10 anos que meu pai tinha morrido e a casa ficou lá, parada, no mesmo ponto do litoral do Rio Grande do Norte. Um pedaço de terra que a gente sempre dizia que valia mais pela vista do que pelas paredes. Só areia, vento e aquele barulho constante do mar. Quando voltei para reformar, achei que ia ser tranquilo. A casa era pequena, feita de taipa e cimento, e eu só queria deixá-la em pé de novo para alugar no verão. No primeiro dia, ainda com o caminhão descarregando as coisas, percebi que o chão da sala estava úmido. Não era só um canto, era tudo. Brilhoso, meio frio, como se alguém tivesse jogado água de madrugada. Achei que era infiltração. Tirei as telhas, revisei os canos. Nada. De noite, o barulho do mar parecia mais perto. Era como se a maré batesse dentro da parede. No segundo dia, o pedreiro que me ajudava perguntou se tinha encanamento por baixo. Falei que não, que a casa era antiga, só um piso grosso de cimento sobre a areia. Ele só olhou para o chão, meio sem graça, e disse que sentia o pé afundar de leve. Eu ri, mas depois comecei a reparar que era verdade. Parecia que o piso mexia. De tarde o vento virou, a umidade aumentou e as paredes começaram a suar. Eu me lembro de passar o pano e ouvir aquele som de areia arrastando no chão, mesmo sem estar ventando. Era como se alguém tivesse passado descalço ali. Na primeira noite dormi num colchão no quarto dos fundos. A casa não tinha energia ainda, então usei uma lanterna. Lá pelas 2 da manhã escutei um barulho leve, como passos lentos, arrastando areia. Pensei que fosse um gato, um caranguejo, qualquer coisa. Mas o som vinha de dentro. De manhã, o chão da sala estava cheio de marcas. Pegadas longas, fundas, indo da porta do quarto até a varanda. As marcas terminavam na porta que dava para o mar. Só que o portão estava fechado por dentro. Lavei tudo, passei pano e disse para mim mesmo que devia ser vento entrando pelas frestas. Mas o vento não deixa pegada. Quando voltei da vila para buscar mantimentos, o chão estava molhado de novo. E o pano que eu tinha deixado secando estava encharcado, mesmo sem chover o dia inteiro. Na terceira noite, resolvi dormir de porta trancada. Foi pior. Eu acordei com um frio estranho no pé. Toquei e senti areia molhada. Tinha areia entre meus dedos e o lençol estava grudado. Levantei com a lanterna e vi rastro de areia indo até a sala. O chão brilhava de novo. Dessa vez, dava para ver que o piso estava escorrendo. Pequenas linhas de água saindo das juntas, como se estivesse vazando de dentro para fora. Sentei na beira da cama, tentando pensar em alguma explicação lógica. Eu não acreditava em nada disso, nem em assombração, nem em superstição. Mas tinha alguma coisa errada ali. E o barulho dos passos voltou, lento, arrastando, como se alguém pesado andasse descalço dentro da casa. Nessa noite, eu não levantei. Fiquei sentado, ouvindo aquilo atravessar a sala e parar bem do outro lado da porta do quarto. Dava para ouvir o som da areia caindo, como se uma pessoa tivesse parado ali e sacudido o pé. Depois, silêncio. Só o som do mar, mais perto do que nunca. Quando o sol nasceu, abri a porta. O chão estava úmido como sempre, mas as marcas eram diferentes. Começavam no meio da sala e terminavam na direção do mar, atravessando o alpendre. O curioso é que não vinham da porta, vinham de baixo, como se a pessoa tivesse subido pelo piso. No outro dia, decidi arrancar um pedaço do piso. Peguei uma talhadeira, um martelo e comecei a quebrar perto da porta, onde as marcas apareciam com mais força. Só que a massa estava diferente, mais mole. Quando quebrei o primeiro pedaço, saiu um cheiro forte, tipo de coisa guardada muito tempo dentro da água. E embaixo não tinha só areia, tinha lama. Lama escura, úmida, viva. Fiquei olhando aquilo sem entender. Era como se o chão da casa fosse um tampão.
segurando a umidade do mar por baixo, só que o mar estava longe, uns 50 metros. Tampei de novo, varri e tentei seguir a vida. Mas a sensação de que a casa respirava comigo não saiu mais da cabeça. No fim da tarde, o vento parou de repente. O som do mar também parecia estranho, abafado, como se viesse de baixo. A areia da varanda começou a se mover sozinha, formando pequenas marcas redondas, como se algo empurrasse de dentro para fora. Ali, eu travei. Não tinha mais explicação que coubesse no que eu estava vendo. Entrei e fiquei parado no meio da sala, olhando o chão. A água começou a brotar pelas fendas do cimento, bem devagar, como se alguém estivesse andando por baixo. Cada passo fazia o piso tremer levemente. Dava para ver o movimento e o som era igual ao de alguém arrastando o pé na areia molhada. De repente, o barulho parou. O piso ficou quieto. Só dava para ouvir o mar muito perto. Pensei em correr, mas não consegui. Fiquei ali com o pé descalço, sentindo o chão frio, até que a umidade começou a subir entre meus dedos. A areia estava se mexendo em volta do meu pé, sozinha. Puxei de volta e quando olhei, o piso rachou. Uma rachadura fina que foi se abrindo e da fenda começou a sair água. Limpa, mas gelada como se viesse do fundo. Aquela água se espalhou rápido. Em menos de 1 minuto, a sala estava coberta por uma camada fina, como uma maré entrando devagar. E no meio da água, dava para ver marcas de passos indo em direção à porta do quarto. Corri, fechei a porta e fiquei encostado nela. Do outro lado, dava para ouvir o som leve de areia sendo empurrada. Era um movimento lento, contínuo, vindo por baixo do piso, chegando cada vez mais perto da parede. E aí veio o pior. A parede começou a suar água também. Linhas descendo, molhando tudo, como se a casa inteira estivesse vazando por dentro. Nessa hora, eu saí. Nem lembro como destranquei a porta. Quando abri, o vento gelado bateu na cara e senti a areia grudando no corpo. Corri até a beira do mar. A maré estava alta e a espuma vinha quase até o alpendre. Olhei para trás e juro que vi a água escorrendo do batente da casa, descendo em filetes que desapareciam na areia, como se ela estivesse respirando, como se estivesse empurrando alguma coisa para fora. Voltei para o vilarejo no mesmo dia. Um pescador mais velho perguntou se eu tinha conseguido ficar lá dentro. Quando contei o que vi, ele só balançou a cabeça e disse que aquela casa nunca secava desde o tempo do meu pai. Disse que o velho construíra em cima de um pedaço de areia que o mar tomava e devolvia conforme a lua. Que ninguém devia morar ali. Faz mais de 1 ano que não volto, mas de vez em quando alguém me manda foto. A casa ainda está de pé, mas o chão da sala está sempre brilhando. Mesmo nos dias de sol forte, parece molhado, como se tivesse acabado de sair do mar. Tinha um ponto da praia que eu evitava passar, mas naquela madrugada eu acabei indo. Era sempre ali, perto das barracas desmontadas, que dava para ouvir o barulho. Um pingo, seco, compassado. Mesmo quando o tempo estava firme e o vento parado, dava para escutar aquele som, como se pingasse água no meio da areia. Eu trabalho varrendo e recolhendo lixo das faixas de areia antes do sol nascer. Fico sozinho, só o barulho do mar e os faróis distantes dos barcos de pesca. Já estou acostumado com o silêncio, mas aquele som começou a me incomodar. Era diferente. Não vinha do mar, não vinha de cano, nem de garrafa esquecida. Era um som limpo, ritmado, tipo gota caindo em balde vazio. Na primeira noite que percebi, achei que fosse coisa da minha cabeça. Dei uma volta, varri um pouco mais longe e o som parou. Quando voltei, estava lá de novo, no mesmo lugar. Fiquei uns segundos parado, só ouvindo. Na manhã seguinte, contei para o rapaz do quiosque que abre mais cedo. Ele riu,
Falou que devia ser resto de gelo derretendo, só que o quiosque nem estava montado. Aquela parte da praia fica fechada fora da temporada. Não tinha nada ali que pudesse pingar. Na segunda madrugada voltei. Eu podia fingir que não ligava, mas fiquei curioso. O som continuava igual. Me abaixei, toquei a areia, seca. Peguei a pá e cavei um pouco, só para ver. Uns 20, 30 centímetros para baixo, a areia estava úmida. Um pouco escura demais, sabe? Pensei que fosse água do mar subindo por baixo, mas ali é alto, a maré nunca chega tão longe. Fui para casa meio encucado. E o pior é que na cabeça da gente essas coisas ficam batendo o dia inteiro. Deitei e o som vinha de novo. Fiquei imaginando se não era algum vazamento de esgoto, alguma mangueira, mas não fazia sentido. Na terceira noite, resolvi encarar. Peguei minha lanterna e fui direto para aquele ponto. O som já me esperava. Parecia mais alto. Cutuquei a areia com a pá, cavei mais fundo. Saiu um cheiro forte, tipo de coisa parada, velha. Quando levantei a lanterna para ver melhor, achei que tinha sombra mexendo em cima de mim. Mas não tinha vento, nem árvore ali perto. Dei um passo para trás e ouvi de novo. O mesmo pingo, só que agora batendo na minha bota. Apertei a lanterna, mirei para cima e vi. Tinha alguma coisa pendurada num dos postes de madeira usados para amarrar rede. A luz da lanterna pegou só um pedaço. O corpo balançava devagar e o som que eu ouvia fazia sentido na hora. Era o gotejar vindo dele. Um pingo por vez caindo direto na areia, sempre no mesmo ponto. Fiquei sem ar. A primeira reação foi correr, mas minhas pernas não obedeciam. Só consegui dar uns passos para trás. O corpo balançava e rangia devagar, e o pingo continuava. Agora eu sabia o que era, mas queria esquecer. Não dava para ver o rosto. Só a silhueta escura, a corda firme e a areia debaixo já manchada. Demorei para conseguir sair dali. Fui andando sem olhar para trás, tropeçando nos baldes, largando as ferramentas. Quando cheguei na guarita da prefeitura, nem consegui explicar direito. Disseram que iam verificar, que era para eu ir para casa. Mas quando voltaram lá, não acharam nada. Nenhum corpo, nenhuma marca. Só a areia remexida e uma mancha úmida que ninguém soube dizer o que era. Nos dias seguintes, o som voltou, pingando igual. Fui transferido para outra faixa da praia, mais próxima dos quiosques novos. Mas às vezes, quando o vento muda, ainda dá para ouvir o mesmo ritmo vindo de longe. Sempre no mesmo ponto onde eu juro que vi alguém pendurado. Eu comecei a caminhar na areia depois do trabalho, só para tentar colocar a cabeça no lugar. Era o fim da tarde, o sol quase sumindo atrás dos coqueiros e o vento vinha leve do mar. Eu sempre ia no mesmo horário, por volta das 5:30, quando a praia já estava quase vazia e só dava para ver uns pescadores ao longe. Foi numa dessas caminhadas que vi a criança pela primeira vez. Estava sentada bem perto da água, brincando com um balde vermelho, sozinha. Eu reparei porque o balde era novo, brilhante, e ela parecia muito pequena para estar ali sem ninguém olhando. Na hora, achei que os pais deviam estar por perto, talvez deitados na areia ou dentro d'água, sei lá. Mas olhei em volta e não vi ninguém. Nenhuma toalha, nenhum chinelo, nada. Só ela ali, cavando buracos e deixando a maré entrar. No outro dia, mesma coisa. Mesma hora, mesmo ponto da praia. E o mesmo balde vermelho. Foi aí que comecei a achar estranho, porque a roupa dela também era igual. Um shortinho azul, uma camiseta branca meio grudada no corpo por causa da água. Eu tentei prestar mais atenção, olhar se alguém vinha buscar, mas ela sempre sumia antes de eu chegar perto. Era só eu me aproximar que ela levantava e corria para o mar, sem olhar para trás. No terceiro dia, eu levei um susto. A criança estava brincando bem na linha onde a água vem e volta, sabe? E de repente, ela parou, ficou me olhando. Não sei explicar,
Parecia que esperava alguma reação minha. Quando dei um passo em direção, ela correu de novo e sumiu na arrebentação. Eu fiquei parada olhando o mar, esperando ela sair. Mas o mar estava calmo demais. Nenhuma onda forte, nenhum sinal dela voltando. Eu pensei em pedir ajuda, gritar, mas aí fiquei com vergonha. Vai que era só uma criança nadando e eu fosse a doida da praia. Mas no fundo, alguma coisa ali não batia. Depois daquele dia, comecei a evitar aquele pedaço de areia. Só que o caminho era sempre o mesmo. E mesmo tentando não olhar, eu via o balde vermelho lá na frente, reluzindo no fim da faixa de areia molhada. No quinto dia, eu estava voltando mais tarde. O céu já estava roxo e o mar começava a escurecer. A praia estava vazia de um jeito que dava para ouvir o barulho do vento batendo nas placas das barracas fechadas. Foi quando percebi o balde bem no meio da linha da maré. Dessa vez a criança não estava ali, só o balde. Eu juro que parei, olhei para todos os lados. Nenhum sinal de ninguém, nenhuma pegada recente, só aquelas marcas de onda apagando tudo. Eu devia ter ido embora, mas a curiosidade me fez ir até lá. A água chegava nos meus tornozelos quando encostei o pé no balde para puxar. Ele virou de lado, leve, vazio. Na hora que levantei para sair, senti um frio cortante vindo da areia, como se a água tivesse congelado de repente. E foi nesse momento que percebi que não era só frio. Tinha alguma coisa segurando meus pés. Na hora, eu achei que fosse a areia afundando, mas não era. A sensação era de dedos mesmo, finos, apertando meu tornozelo. Tentei puxar o pé e não consegui. A água subiu até metade da canela e ficou parada, como se o mar tivesse prendido a respiração. Olhei para o chão e, juro, parecia que algo se movia por baixo da areia, como se alguém cavasse ali. Comecei a puxar com força, o coração disparado, e consegui soltar um pé, mas o outro ficou preso. Quando finalmente me soltei, o balde virou de novo e rolou até parar bem ao meu lado. Eu saí correndo, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na calçada, tremendo, com a perna toda suja de areia e uma marca vermelha em volta do tornozelo, como se alguém tivesse apertado ali. No outro dia, voltei só para ter certeza do que tinha visto. A praia estava igual, tranquila, o mar no mesmo ponto. E o balde vermelho estava lá, mas agora estava virado para cima, cheio d'água, bem no mesmo lugar onde eu tinha ficado presa. Nunca mais cheguei perto, mas de vez em quando passo de longe, vejo uma criancinha sentada na beira da água, com o mesmo balde, cavando na areia, como se esperasse alguém voltar.